Nas aulas passadas, vimos como encontrar os parâmetros de Dennavitch-Hartenberg para um punho esférico. O punho esférico é composto por três juntas rotativas. Vimos em aulas passadas, porém, que a cada junta rotativa nós temos associado o espaço topológico do círculo, que chamamos de S1. Quando nós temos duas juntas rotativas, o produto cartesiano nos dá um toroide de duas dimensões. Nesse caso, quando temos três juntas rotativas, não teríamos que ter um toroide de três dimensões? Por que chamamos o punho esférico de esférico e não toroidal? É isso que veremos a seguir. Vejamos aqui uma junta rotativa e, para efeitos de explicação, considerem que essa distância aqui seja igual a uma unidade. Para um observador que olha daqui de cima, o que ele vai ver, ao fazermos uma rotação de θ1 em torno desse eixo vertical, é que esta extremidade aqui vai percorrer a superfície dessa circunferência. Ou seja, para cada valor de θ, teremos associados valores x, y, que formam as coordenadas deste ponto aqui. O conjunto de todos os pontos ao longo da circunferência estão contidos nesse conjunto aqui, o conjunto S1, que é o conjunto das duplas x, y em R2, tal que x² mais y² igual a 1. Ou seja, é a norma do vetor que liga essa extremidade a essa extremidade aqui. Um outro jeito de se escrever esse conjunto aqui é, ao invés de utilizar a notação de duplas, utilizamos logo um vetor em R2. Tá? Essas duas coisas são idênticas. Mas aqui nós deixamos explícito que a norma é igual a 1. E podemos chamar esse espaço aqui, S1, de T também, que é o toroide de uma dimensão. Mas a pergunta é, um toroide, usualmente, não tem aquele formato de uma rosquinha? De um donut? Sim, de fato, o toroide que nós conhecemos, de duas dimensões, ele tem aquela característica. Agora, nós podemos generalizar o conceito de toroides para dimensões arbitrárias, ou seja, dimensões mais altas, toroide de 3, 4, 5, 6, 7, 8 dimensões, ou também um toroide de uma dimensão, que nesse caso nós temos um toroide degenerado e ele degenera para a circunferência. Para deixar isso mais claro, vamos olhar aqui como que a gente constrói o toroide de duas dimensões. Nós pegamos aquela mesma junta rotativa, Ao fazermos a rotação aqui por meio do ângulo θ1, a ponta aqui dessa extremidade percorre essa circunferência. Tá? Ou seja, a gente está fazendo uma rotação em torno desse eixo. Só que para cada ponto que nós tivermos ao longo da circunferência azul, nós vamos fazer uma rotação dessa junta aqui em torno desse eixo. E podemos fazer uma rotação de 360 graus, ou seja, 2π. Se fizermos isso ao longo de toda a circunferência azul, então aqui nós temos uma circunferência, em seguida nós vamos tendo outra circunferência e por aí vai. Fazemos isso ao longo de toda a circunferência em azul e o que nós vamos gerar é esse toroide aqui. Tá? Essa é a nossa rosquinha, é o nosso donut. Notem que, para gerar esse toroide, nós pegamos todas as possibilidades dessa junta θ1 e essa outra junta aqui que podemos chamar de θ2. Para pegar todas as possibilidades, nós temos que fazer o produto cartesiano, S1 com S1. Só que isso nada mais é do que o produto cartesiano do toroide de uma dimensão com o toroide de uma dimensão que nós podemos chamar de T2. Só que isso é diferente de S2. E eu vou mostrar por que existe essa distinção. Tá? Usualmente, vocês sabem que quando a gente tem, por exemplo, produto cartesiano de R com R, nós temos o espaço R2. Tá? Se fizermos R, R e R, esse produto cartesiano aqui, nós temos R3, e assim consecutivamente. Então, claro, poderíamos ficar tentados a utilizar essa mesma notação para representar o espaço S2. Falar que S2 é o produto cartesiano de S1 com S1. Mas eu vou mostrar para vocês que topologicamente não é. Tá? O produto cartesiano de S1 com S1
de fato, é o produto cartesiano do toroide com toroide de uma dimensão, ou seja, T, produto cartesiano com T, e isso é T2. Só que isso é diferente de S2 e eu vou mostrar por que para vocês, tá? Vou mostrar que este, então, é o toroide de duas dimensões, como nós vimos aqui, só que isso daqui é a esfera de duas dimensões embutida em um espaço de 3 dimensões. De maneira geral, um toroide de n dimensões vai ser sempre denotado por isso aqui, tá? Pelo produto cartesiano de n espaços toroidais de uma dimensão. Para vermos a diferença entre o espaço T2 e o espaço S2, vamos dar uma olhada em como podemos construir esses dois espaços. Nós já vimos que para construir o espaço T2, nós temos que fazer o produto cartesiano de S1 com S1, uma vez que S1 é exatamente igual a T, que é o toroide de uma dimensão. Para tanto, o que nós fazemos é o seguinte, imaginemos no caso de duas juntas, onde a essa junta aqui nós acoplamos o nosso efetuador, que estamos representando pela setinha verde. Quando fazemos uma rotação de 360 em torno desse eixo, esta ponta aqui segue essa trajetória, dada pela linha azul. Isso daqui é o equivalente a esse espaço aqui, S1, ou T. Só que se para cada ponto ao longo dessa circunferência azul eu fizer um giro de 360 graus, ou 2π, ao longo dessa circunferência vermelha, e fizer isso para todos os pontos em azul, eu vou então criando esse formato de rosquinha aqui, tá? O nosso toroide. Daí nós temos o espaço T2. Agora vamos criar uma situação um pouco diferente. Vamos pegar a origem do sistema de coordenadas associado a essa junta aqui e colocar coincidente a origem desse sistema de coordenadas desta junta aqui. Tá? Ao fazermos isso, nós teremos essa configuração de juntas aqui. Tá? A essa junta, nós vamos colocar um efetuador, que também está representado pela essa seta verde. Tá? E, para efeitos de explicação, e sem perda de generalidade, consideremos que a dimensão dessa setinha verde aqui seja de uma unidade. Ao rodarmos essa junta aqui, vertical, ao longo desse eixo, né, o que vai acontecer é que essa seta, a ponta dessa seta vai percorrer essa circunferência azul aqui. Se para cada ponto dessa circunferência azul, onde a ponta da seta está localizada, eu fizer uma rotação de 2π, ou 360 graus, em torno desse eixo aqui, a seta vai percorrer uma circunferência vertical. Se fizermos a composição de rotações em torno desse eixo e em torno desse eixo, o que vai acontecer é que a ponta dessa seta vai percorrer a superfície dessa casca esférica aqui. Então, esse é o jeito que nós utilizamos para fazer, por exemplo, que um espaço T2 seja equivalente a um espaço S2. Notem que são espaços diferentes. O espaço S2 é uma generalização do espaço S1, que é o espaço do círculo que nós vimos, onde nós temos que o vetor está embutido num espaço de 3 dimensões, tal que a sua norma seja igual a 1. Se ele está embutido num espaço de 3 dimensões, significa que eu vou representá-lo sempre em 3D. Mas quando eu coloco uma restrição aqui, né, de norma unitária, isso implica que essa restrição faz com que o espaço caia uma dimensão. E, portanto, nós temos uma dimensão 2. Temos um espaço bidimensional embutido em um espaço tridimensional. Para ver de uma maneira um pouco mais formal que, de fato, as duas coisas estão conectadas, existe relação entre esse espaço e
esse espaço aqui, vamos olhar as equações paramétricas do nosso toroide. Dado o nosso toroide que nós vimos no slide anterior, vamos dizer que a distância desse eixo até esse ponto aqui seja dada por C. E vamos assumir que o raio da circunferência aqui que representa o nosso tubo seja A. Então C é o raio que liga o centro deste toroide até o centro do tubo e A é o raio do tubo. As equações paramétricas do toroide são dadas por essas três expressões. X é igual a C mais A cosseno V vezes cosseno U. Y é igual a C mais A cosseno V, isso tudo multiplicado por seno U. E Z é igual a A seno V, onde U e V variam no intervalo fechado em 0 e aberto em 2π. Se nós escolhermos C igual a 0, significa que este ponto aqui vem para cá. Ou seja, o centro do tubo passa a ser esse daqui. Se o A for exatamente igual a 1, significa que esse raio aqui é igual a 1. Tá? Se fizermos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, nós temos, então, esta expressão ao quadrado, mais essa expressão ao quadrado, mais essa daqui ao quadrado. Só que sabemos que C igual a 0 e A igual a 1. Portanto, essa expressão aqui se reduz a essa daqui, cosseno V, cosseno U, que nós agora vamos elevar ao quadrado. Essa expressão aqui se reduz a cosseno V, seno U, que elevamos ao quadrado. E essa expressão aqui reduz a seno ao quadrado de V. Isso daqui ao quadrado mais isso daqui ao quadrado nos dá cosseno ao quadrado de V, que multiplica cosseno ao quadrado de U mais seno ao quadrado de U, mais seno V ao quadrado. Isso daqui é igual a 1. O que vai sobrar é cosseno ao quadrado de V mais seno ao quadrado de V, que é igual a 1. Ou seja, quando escolhemos esses dois parâmetros aqui, C igual a 0 e A igual a 1, nós temos que o nosso toroide de duas dimensões coincide com uma esfera de raio unitário. Claramente, um toroide de duas dimensões está contido no espaço R2. Isso porque T está contido em R. E por que isso? Porque lembre-se que o espaço toroidal de uma dimensão é o espaço do círculo, que está embutido em R2, mas como existe uma restrição, esse espaço é um espaço de uma dimensão. A mesma coisa para o produto cartesiano. O produto cartesiano T vezes T nos dá, então, dois espaços que estão embutidos em espaços de duas dimensões, mas cada espaço em si tem uma dimensão. E é por isso que nós temos essa relação aqui. E a mesma coisa com a nossa esfera S2. Nossa esfera S2 está embutida num espaço de 3 dimensões, porque nós temos que desenhá-la em um espaço de 3 dimensões, mas como nós temos uma restrição de norma unitária, isso faz com que esse espaço caia uma dimensão e, portanto, nós temos um espaço mesmo de 2 dimensões. Agora, quando falamos que ele está embutido num espaço de 3 dimensões, é porque, apesar de ele ter 2 dimensões, nós não conseguimos desenhá-lo em 2 dimensões. A gente tem que desenhá-lo em 3 dimensões. A bola de futebol, a bola de sinuca, qualquer esfera perfeita, que nós vemos no nosso dia a dia, é uma esfera que está nesse espaço aqui, espaço S2. Só que o que é mais interessante é que, de maneira geral, essas coisas podem ser generalizadas. E, portanto, nós temos que a hiperesfera de dimensão n está contida num espaço Rn, tá?
Então, se nós pudéssemos enxergar um espaço de n mais uma dimensões, nós desenharíamos esta esfera aqui nesse espaço de n mais uma dimensões, tá? Ou seja, Sn está embutido no espaço de n mais uma dimensões, mas é um espaço de n dimensões, que, por sua vez, como é um espaço restrito, não é exatamente o espaço Rn, então é um subespaço de Rn, portanto está contido em Rn. A mesma lógica vale para o toroide de n dimensões. E mais do que isso, utilizando as equações paramétricas com valores particulares para C e para A, nós vimos que os dois espaços coincidem, né? Ou seja, a partir dessas equações e desses valores aqui, os parâmetros, nós mostramos que isso daqui igual a 1 e isso daqui é exatamente a equação que descreve o espaço da esfera S2. Só que notem que aqui eu falei de generalizações. Então, para entender essas generalizações, vamos primeiro definir a hiperesfera de n dimensões. A hiperesfera de n dimensões é definida como Sn, tal que eu vou pegar os vetores pertencentes ao espaço Rn mais 1, tal que a norma do vetor seja unitária. Ou seja, o espaço tem n mais uma dimensões, mas como colocamos esta restrição aqui, cai uma dimensão, e então nós temos, de fato, n dimensões. Então é um espaço de n dimensões que é embutido num espaço de n mais uma dimensões. E eu já passei a intuição para vocês, mas vamos elaborar um pouco mais a construção desses espaços. Então a esfera S2, que como eu mencionei, é aquela esfera que representa a bola de futebol, que representa a bola de sinuca, a bola de ping-pong, etc., pode ser construída a partir da variação desse ângulo θ1 aqui, ao longo dessa circunferência, e para cada ponto dessa circunferência, nós variamos θ2, né, criamos uma nova circunferência, de tal maneira que criamos, para θ1 igual a zero, essa circunferência. E aí, por exemplo, quando θ1 tem esse valor, nós fazemos essa circunferência, e vamos fazendo circunferências cujo centro é dado por esse ponto aqui, né? Só que nós vamos girando a circunferência em torno desse eixo aqui. Tá? Então é como se nós pegássemos essa circunferência aqui, colocássemos um eixo de rotação e girássemos esse eixo aqui, de tal maneira que essa circunferência gira em torno desse eixo, formando, né, varrendo a superfície da esfera. Então nós temos isso aqui. Agora, como que nós podemos representar a hiperesfera S3? Essa hiperesfera é representada por 4 parâmetros, ou seja, um vetor em R4, tal que a norma desse vetor seja unitária. Ou seja, essa esfera está embutida num espaço de 4 dimensões, que, infelizmente, nós não conseguimos enxergar. Mas a abstração que nós vamos utilizar é similar à da esfera de 2 dimensões, né, onde nós utilizamos os parâmetros θ1 e θ2 para fazer com que esse vetor aqui caminhe ao longo da superfície da casca esférica, mas para cada ponto deste vetor aqui, né, e esse vetor, pessoal, nada mais é, só ressaltando, que este vetor aqui, tá? Ou seja, fazemos rotações em torno dessa junta, e esse vetor que está rigidamente acoplado a essa junta vertical aqui, que agora está vertical, né, vai percorrer a casca esférica. Tá? E, naturalmente, o ângulo de cada junta é dado por θ1 para a primeira junta, né, θ1 para a primeira junta e θ2 para a segunda junta. Pois bem, então para cada valor desse vetor V aqui, nós podemos imaginar aqui um plano tangente à esfera, que passa justamente nesse ponto em que o vetor está apontando. Colocamos um sistema de coordenadas, tal que este vetor aqui seja normal a esse plano
que passa tangencialmente à esfera neste ponto aqui, tá? E, portanto, fazendo uma rotação de θ3 em torno desse eixo aqui, nós rotacionamos este sistema de coordenadas como um todo, tal que este vetor sempre vai ser normal ao plano que é tangente à esfera nesse ponto aqui, mas nós podemos reorientar esses dois vetores aqui, ou seja, estamos reorientando o sistema de coordenadas de tal maneira a representar a terceira orientação. Então essa é uma abstração que eu gosto de utilizar para representar justamente essa terceira rotação, uma vez que nós não conseguimos enxergar de maneira direta essa hiperesfera aqui. Tá? No contexto do nosso robô aqui, essa terceira esfera, essa terceira componente da hiperesfera S3 seria uma componente de uma junta que estaria aqui. Tá? Uma junta que é perpendicular a essas duas juntas aqui. Seria basicamente isso. Para finalizar, uma coisa que nós temos que ressaltar aqui é que esses dois espaços, eles não são topologicamente equivalentes. A topologia é aquele ramo da matemática que estuda as transformações contínuas entre espaços, de tal maneira que nós conseguimos transformar um espaço em outro, sem precisar de utilizar as operações de recortar e colar. Esses espaços, apesar de terem alguns aspectos em comum, como aqueles que eu mostrei quando nós pegamos a equação paramétrica do toroide de duas dimensões e escolhemos os parâmetros cuidadosamente, de tal maneira a obter a equação da esfera, né? Então existe uma certa interseção, ou seja, os dois conjuntos eles possuem de fato uma interseção, só que a gente não consegue fazer transformações de um espaço para outro que seja contínua, porque esse espaço aqui tem um furo, enquanto que esse daqui não tem. Não tem como eu sair transformando esse espaço aqui nesse espaço sem que eu faça um furo, né? Eu tenho que furar. E sendo assim, usando essa ideia de furo, significa, do ponto de vista topológico, que eu teria que cortar o espaço, e isso faz então com que eles não sejam topologicamente equivalentes. Por outro lado, existem algumas equivalências bastante interessantes entre objetos que parecem que não são topologicamente equivalentes. Por exemplo, uma rosquinha é topologicamente equivalente a uma caneca. Para mostrar que isso de fato acontece, nada melhor do que mostrar uma animação para vocês. Aqui nós temos uma rosquinha, né, que vai sendo transformada de maneira contínua a uma caneca. Veja que o furo da caneca se mantém. É justamente o furo da rosquinha. Se nós tivéssemos um material feito de argila, por exemplo, né, nós poderíamos transformar a caneca na rosquinha na rosquinha e a rosquinha na caneca, sem precisar de furar, né, só amassando, só modelando a argila. Então a ideia de fazer algo que seja topologicamente equivalente é justamente nós modelarmos a nossa argila sem fazermos furo e sem recortarmos o espaço. Se nós conseguirmos fazer isso, significa que os espaços são topologicamente equivalentes. Então é por isso que uma caneca é topologicamente equivalente a uma rosquinha, mas ela não é topologicamente equivalente à esfera.